Aqui a gente tem o PMI, né? Aí vamos supor que esse aparelho aqui, que eu estou aqui, ele está consumindo 150, 200 mAh. Quando eu solto, ele, pum, desarma. Na grande maioria, a gente vai ter um curto ao redor do PMI. Como é que eu vou analisar isso? Eu vou pegar meu multímetro, colocar na escala de continuidade e fazer uma análise rápida aqui, ó. Verificar se um desses capacitores, né, uma dessas bobinas, elas estão dando continuidade alterna. Ah, peguei essa bobina aqui, continuidade alterna. Peguei esse capacitor aqui com continuidade alterna. Aí o que você vai fazer? Ah, tá em curto-circuito? Não. Mostrar continuidade alterna não quer dizer que está com curto-circuito. Você pode encontrar uma malha, por exemplo, de baixa resistência, certo? Que precisa de ter baixa resistência mesmo, porque por ela passa uma corrente muito alta. Então essas malhas ela tem que ter uma resistência baixa, né, para que o fluxo da corrente elétrica circule, né, a todo vapor, certo? Então tem que ter uma baixa impedância, né? Não pode ter impedância alta, não pode ter resistência alta nessas linhas. Tem que ter uma impedância baixa mesmo. Então essas linhas, por terem impedância baixa, né, por terem uma resistência baixa, o nosso multímetro, abaixo de 70 ohms, né, uma resistência abaixo de 70 ohms, na escala de continuidade, né, na escala do BIP, ele vai bipar. Então qualquer linha que você pegar aí abaixo de 70 ohms, né, o multímetro ele acusa como curto-circuito. E tem muitos técnicos que acabam se enganando com isso, né, principalmente os iniciantes que às vezes não sabem, né, existem malhas de baixa resistência, por exemplo, e acabam fazendo essa medição, aí encontra um BIP ali, vai lá e fica tirando os componentes, sem ter a certeza de estar com curto ou não. Né? Então, a forma de você analisar se tem curto ou se não tem, é pegar a escala de resistência do seu multímetro, né? Colocar a ponteira preta no GND da placa, né? Em alguma parte de blindagem, que você vai medir a resistência da malha e não do componente, certo? Então, para verificar a resistência da malha, você tem que pegar o seu multímetro, colocar a ponteira preta, né, do seu multímetro no terra da placa, em alguma parte de blindagem. Com a ponteira vermelha, na escala de resistência, né, na escala de ohms, você vai medir, né, de um lado vai apresentar o GND, então você vai ter a referência do seu GND, certo? Vamos supor que o seu GND está dando lá 5 ohms, né? Então você sabe que com o seu multímetro ali, no GND daquela placa, você tem a referência de 5 ohms. Então, toda linha de curto, ela vai ter que estar bem próxima a esses 5 ohms, né? Se for 0 ohms, se for 0 resistência, tem que também, quando você colocar ali ao lado de um componente que está em curto-circuito, um lado vai dar o GND, né? Vai se aproximar ali no terra, e o outro lado também tem que se aproximar no terra. Se ele der uma resistência de 19 ohms, né, 20 ohms, 50 ohms, então não é um curto-circuito, é uma linha de baixa resistência. Principalmente as linhas de alimentação, né, para CPU e SD-RAM, elas são linhas de baixa resistência. Né? Toda linha que ela vem de uma fonte chaveada, né, ou seja, do Power Manager sendo um conversor buck, elas vão ser, né, na grande maioria, não todas, baixa resistência, né? E as linhas de baixa resistência têm, na sua grande maioria, uma alimentação, né, entre 1.2 volts abaixo. Né? Então, se você pega uma linha de 1.2 volts, ela está bipando com GND, então provavelmente você encontrou uma linha, né, de baixa resistência. Só que linhas de baixa resistência também podem entrar em curto, certo? Então, mesmo assim, é bom você verificar se é curto ou se é uma linha de baixa resistência. Então, a primeira coisa a ser feita, quando se pega um aparelho que ele está com esse tipo de comportamento, né, na fonte de bancada, é simplesmente verificar se não tem curto ao redor do Power Manager. É o primeiro procedimento no protocolo de análise por esse tipo de comportamento. Né? Se eu tenho um aparelho que ele consome lá 30 mAh, depois cai a zero, né, o protocolo da análise ele vai ser um pouco diferente, né? Porque aí eu posso ter outros componentes, outras linhas, né, comprometidas, e não um curto-circuito. Mas se eu tenho um que vai a 150 e bum, desliga, esse tipo de comportamento pode ser sim por curto-circuito. Ah, é certeza que seja um curto? Pode ser uma outra coisa também, mas digamos que 90% desse tipo de comportamento está atrelado a algum curto
depois do Power Management, né? Ou seja, em malhas secundárias de alimentação, por exemplo, né? Então, se você tem um Power Management, tem malhas de alimentação LDOs, malhas, né? Dos próprios conversores Buck, né? Que são as linhas aí dos conversores Buck do Power Management. Essas linhas elas têm baixa resistência e cuidado para não se achar que é um curto-circuito, né? E acabar tendo uma análise aí, né? De forma incoerente.